Dezembro de 1990, os cinemas americanos estavam lotados, as filas davam voltas nos shopping centers e os estúdios de Hollywood disputavam centavo por centavo da atenção do público naquele período mais rico do ano. Tinha Aladdin chegando com toda a força da Disney, tinha alguns dramas pesados concorrendo ao Oscar, tinha comédia de todo tipo enchendo as telonas. E no meio dessa guerra de estrelas, garoto de cabelo bagunçado, olho grande e grito que já era marca registrada, do cinema internacional voltou para tela grande, desta vez perdido nas ruas de Nova York. Eu preciso que vocês parem segundo antes de entrar nesse roteiro comigo. Pensa no seguinte, quando foi a última vez que vocês assisto Esqueceram de Mim? Pode ter sido semana passada, pode ter sido na última temporada de Natal, pode ter sido de 3 anos atrás, mas tenho certeza absoluta que quando você lembrou do filme agora, alguma imagem específica veio na sua cabeça. Talvez o Kevin correndo pelos corredores do Plaza Hotel. Talvez ele sentado num banco do Central Park conversando com aquela mulher dos pombos. Talvez a cena em que ele acorda numa cama enorme, abre o cardápio do quarto e pede uma refeição absurda só porque pode. Ou então essa provavelmente foi a primeira que veio. A tinta caindo na cabeça dos dois bandidos lá em cima da casa em obras. Cada pessoa tem a sua cena favorita. E isso diz muito sobre o filme. Porque Esqueceram de Mim é daquele tipo de obra que entra em você de jeito diferente, dependendo de quem você e quando assiste pela primeira vez. Se você tinha 8 anos em 1990 ou em 1993 quando passou no VHS, o que ficou foi a fantasia. O Kevin sendo livre numa cidade gigante, tomando as próprias decisões, comendo o que queria, dormindo quando queria, mandando em tudo sem adulto nenhum para dizer não. Se você assistiu adolescente, provavelmente o que ficou foi o humor mais absurdo das armadilhas, aquele prazer culposo de ver gente apanhando de forma completamente exagerada. E se você reviu adulto, com filho, com sobrinho, com família do lado, hoje fico, foi uma coisa diferente. E quella textura de Natal, e quella sensação de pertencimento, e quella trilha sonora do John Williams, que entra pelos ouvidos e não sai mais. O filme é generoso desse jeito, mas vou ser honesto com você logo de cara. Esse não vai ser mais vídeo falando sobre as armadilhas e das cenas engraçadas. Qualquer canal faz isso, qualquer lista de melhores momentos de Esqueceram de Mim cobre esse território. O que eu quero fazer aqui é algo diferente. Quero pegar esse filme que você acha que conhece, porque você assistiu 12, 15, 20 vezes, e mostrar uma versão que você não viu. É história por trás da história. As decisões que ninguém comenta, os riscos que foram tomados. As batalhas de bastidores que mudaram cada cena. E olha que louco o que a gente vai descobrir juntos. Esse filme quase não existe, do jeito que existe. A sequência de Esqueceram de Mim foi dos projetos mais pressionados de Hollywood nos anos 90. O primeiro filme tinha sido fenômeno tão improvável, tão absurdamente maior do que qualquer expectativa, que ninguém sabia muito bem como lidar com o que vinha a seguir. O estúdio queria dinheiro. O diretor queria respeito artístico. O roteirista estava com a cabeça em outro lugar. E o garoto, no centro de tudo, Macaulay Culkin, tinha passado de criança anônima a maior estrela mirim do planeta em menos de 2 anos. Esse é o contexto em que Esqueceram de Mim nasce. E entender esse contexto muda completamente a forma como você vê o filme. De uma outra coisa que eu quero falar logo aqui na abertura é que vou desenvolver, mas no decorrer do roteiro Nova York. Porque a cidade não é só cenário nesse filme, ela é quase personagem. O primeiro Esqueceram de Mim funciona como a casa como campo de batalha, espaço fechado íntimo que o Kevin controlava. O segundo expande tudo isso para as ruas de uma das cidades mais caóticas e fascinantes do mundo. E a equipe de produção teve que filmar em locais reais como Plaza Hotel de verdade, como Central Park de verdade, como Times Square de verdade. Imagina a logística de show. Imagina filmar uma criança de 12 anos correndo pela Times Square de 1992. Era outro mundo? E tem mais detalhe que vai surgir mais para frente nesse roteiro e que sempre arranca uma reação do público quando eu menciono. Tem cameo nesse filme.
Uma aparição rápida de menos de 30 segundos de um homem que naquela época era famoso por outros motivos e que hoje é uma das figuras mais polarizadas da política mundial. Esse homem está lá, no corredor do Plaza Hotel, apontando o caminho para o Kevin. E a história de como essa cena aconteceu é mais interessante do que parece. Mas isso é para mais tarde. Agora a gente vai começar pelo começo, pelo contexto, pelo estudio, pelo garoto. E pela pergunta que todo mundo em Hollywood estava fazendo no início de 1991, quando o primeiro esquecerão de mim, e quando funciona. Quando realmente funciona. Vou te criar não uma cópia barata de um clássico, mas um novo clássico que existe em paralelo, que tem a sua própria identidade, que as pessoas amam por raízes, às vezes diferentes das que as fazem amar original. Esquecerão de mim tu é esse tipo de sequência. Imperfeita em alguns momentos, excessiva em outros, calculada em vários aspectos, e mesmo assim genuína, no que importa. Genuína na diversão, genuína no coração, genuína no prazer que proporciona depois de 30 anos. Preparados, porque a gente tem muita coisa para percorrer juntos. Vamos colocar as cartas na mesa e falar sobre o que esse filme é, de onde ele veio e por que ele importa, no contexto maior da história do cinema. Esquecerão de mim tu, título original Home Alone 2, Lost in New York. Chegou às telonas americanas no dia 20 de novembro de 1992. A distribuição ficou por conta da 20th Century Fox, a mesma que tinha distribuído o primeiro, e a produção foi encabeçada por John Hughes, o roteirista e produtor que tinha criado a franquia. A direção ficou mais uma vez com Chris Columbus, que tinha feito um trabalho tão sólido no primeiro filme que o estúdio não cogitou chamar outra pessoa. O filme custa em torno de $8 mil para ser feito. Isso pode parecer pouco pelos padrões de hoje, mas em 1992 era orçamento razoável para uma comédia família, especialmente considerando que o primeiro tinha custado por volta de $15 mil. Quase o dobro. E boa parte desse aumento se devia a duas coisas: as filmagens em Nova York, que são sempre mais caras do que filmagens em estúdio, e o cachê estratosférico de Macaulay Culkin, que nessa época tinha se tornado a criança mais bem paga de Hollywood. Os rumores que circularam na época, e que foram confirmados por várias fontes ao longo dos anos, davam conta de que Culkin teria recebido cerca de $4 a $5 mil só para aparecer nesse filme, para um menino de 12 anos. No mundo onde a maioria dos adultos ganhava bem menos do que isso numa vida inteira de trabalho. Isso dizia muito sobre o momento em que o projeto nascia. O elenco principal se manteve quase inteiro do primeiro filme. Macaulay Culkin voltou como Kevin McAllister, claro. Catherine O'Hara retornou como a mãe Kate e John Hurt como o pai Peter. Os tios, as primas, os irmãos, todo aquele barulhento dos McAllister estava de volta. E os dois vilões mais adorados do cinema natalino americano, Joe Pesci como Harry e Daniel Stern como Marv, também voltaram para apanhar mais uma vez. Mas o filme também trouxe novas peças importantes. Tim Curry é um ator britânico brilhante e absolutamente versátil que já tinha feito de tudo, de Clue a Rocky Horror Show. Entrou como Mr. Elias. Hector, o concierge do Plaza Hotel que desconfia de Kevin desde o primeiro momento. Rob Schneider aparece como um dos funcionários do hotel. E Brenda Fricker, que tinha acabado de ganhar um Oscar por Meio Esquerdo em 1989. Aparece num papel completamente diferente, a Pigeon Lady, a senhora dos pombos do Central Park, personagem que se tornaria central na trama emocional do filme. Vale mencionar também Eddie Bracken, ator de uma geração anterior, que interpreta Mr. Duncan, o dono da Duncan's Toy Chest, a loja de brinquedos que Kevin precisa proteger dos bandidos. Bracken tinha uma carreira que remontava aos anos 40, com filmes da era de ouro de Hollywood, e trazê-lo para esse papel foi uma espécie de homenagem discreta a uma tradição mais antiga do cinema americano. A premissa do filme é simples, quase absurda na sua simplicidade, mas eficiente. Kevin McAllister se perde de novo. Desta vez, ele está no aeroporto com toda a família, mas uma confusão de última hora faz com que ele embarque no avião errado. A família vai para Miami, como Tack Boy.
O que se passa nas próximas 2 horas é um tour de força de comédia física, aventura urbana e para quem presta atenção drama emocional genuíno sobre solidão, família e o que significa pertencer a algum lugar. Kevin passa a noite no Plaza Hotel, encontra os Tiki Bandits, Harry e Marve, que fugirão da prisão, e estão em Nova York planejando assaltar a Duncan Stoichest na véspera de Natal. E precisa impedir isso enquanto tenta também se reconectar com a família que perdeu de vista mais uma vez. A estrutura do roteiro, escrito pelo próprio John Hughes, espelha bastante do primeiro filme. Demo contexto familiar caótico, o acidente que separa Kevin, o período de liberdade deliciosa, a descoberta do perigo, a preparação das armadilhas e o confronto final. Mas Hughes teve cuidado, ou pelo menos tentou ter, de dar ao segundo filme uma escala diferente. O campo de batalha agora em Nova York inteira, na uma casa em Chicago, e o conflito emocional é mais sofisticado. No primeiro filme, Kevin aprende a valorizar a família pela ausência. No segundo, ele já sabe que ama a família, mas ainda se sente incompreendido por ela. É uma nuance pequena mais significativa. Em termos de gênero, o filme é uma comédia familiar com elementos de aventura e coração claramente direcionado ao espírito natalino. Chris Columbus foi firme na intenção de fazer algo que pudesse ser visto em família, com todas as graças juntas na frente da TV e cada geração encontrando algo diferente para gostar. As crianças amam as armadilhas e a liberdade do Kevin. Os adultos reconhecem os medos do Kevin como algo genuíno. E os avós provavelmente acham graça na nostalgia de Nova York representada ali. É um filme construído para durar. É duro, certo? Agora a gente entra de cabeça na história. E não vou ficar só listando o que acontece. Quero analisar por que cada escolha narrativa funciona, onde o roteiro é esperto, onde ele força um pouco a vara. E o que tudo isso significa para a experiência de assistir o filme. Tudo começa com a família. McAllister se preparando para mais uma viagem de férias. Natal na Flórida, longe do frio de Chicago, longe da neve, longe de tudo que o que, e provavelmente muita gente na plateia associa como Natal de verdade. E isso já é uma escolha narrativa interessante. O filme começa com algo que parece errado. Natal sem neve, sem aquela energia específica de dezembro no norte. Algo já está fora do lugar antes mesmo de Kevin se perde. A cena de abertura, no recital da escola é daqueles momentos que funciona em múltiplas camadas. Por fora é pura comédia. Kevin chega atrasado pro ensaio natalino, bagunça tudo, envergonha o irmão, bus na frente de todo mundo e depois, quando bus pede desculpa e recebe o perdão, de todos Kevin fica de lado o patinho feio, mais uma vez. Por dentro, esse momento estabelece a dinâmica emocional do filme inteiro. Kevin não é malvado, não é garoto problemático. Ele é alguém que reage, que explode, que sente mais intensamente do que consegue controlar. E o mundo ao redor dele, especialmente a família, frequentemente não dá espaço para isso. A punição que o pai dá para Kevin: ficar no quarto, sozinho, sem participar da festa. Ecoa ao começo do primeiro filme. E Kevin, no quarto, mais uma vez faz aquele desejo que a família assumisse, só que desta vez ele mesmo percebe o peso disso. Ele não quer que a família assuma, na verdade. Ele só quer ser entendido. Essa distinção é pequena mas crucial, e é o que dá ao segundo filme arco emocional próprio em vez de só repetir o do primeiro. No aeroporto, a confusão começa de forma completamente plausível, e isso é mérito do roteiro. John Hughes não precisa de nenhum elemento sobrenatural ou absurdo para fazer Kevin se perder. Basta o caos de uma família grande tentando pegar voo, e pressa, o barulho, e falta de atenção. Kevin segue alguém que tem o mesmo casaco do pai sem perceber, que não é o pai e quando percebe, o avião já fechou as portas, e família embarcou. Kevin ficou, só que desta vez, Kevin não é pego de surpresa pelo aeroporto americano. Ele já conhece o sistema. E quando percebe que tem o cartão de crédito do pai no bolso e o tagboy na mochila, a virada acontece. Kevin decide aproveitar a situação. Pegar táxi pro hotel mais luxuoso de Nova York, o Plaza. E aqui o filme dá uma guinada de tom muito bem executada.
Do caos familiar constrangedor passa direto para uma fantasia urbana de primeira categoria. Kevin entra no plaza com a confiança de quem pertence ali. Usa o talkboy para imitar a voz do pai ao telefone. Convence o hotel de que é o seu pai. Está confirmando a hospedagem. E em poucos minutos está num quarto enorme. Num hotel de luxo em Nova York, sozinho. Libre como um cartão de crédito ilimitado. É puro prazer vicário. Qualquer criança queria ser o Kevin naquele momento. E, honestamente, qualquer adulto que revisita o filme também. As primeiras cenas de Kevin em Nova York são dos pontos mais altos do filme em termos de ritmo e energia. Ele chega ao plaza, faz o check-in com uma autoconfiança cômica, sobe pro quarto, abre o cardápio de room service e pede tudo. Pizza com queijo, sorvete, refrigerante, sobremesas. Tudo que um menino de 12 anos quer comer quando não tem pai nem mãe para dizer não. Ele liga a TV e assiste velho filme de gangster, callback delicioso ao primeiro, onde ele usava ángeles, with filthy souls para enganar os bandidos e aqui ele usa o sequel fictício para a mesma coisa. E então, no lobby do hotel acontece o famoso cameo. Homem de terno escuro para Kevin pergunta se ele está procurando alguma coisa. Kevin diz que está procurando o lobby. O homem aponta o caminho. Kevin agradece e vai. A cena dura exatos 22 segundos. O homem é Donald Trump, que na época era dono do Plaza. Hotel tinha negociado pessoalmente para aparecer no filme em troca de permitir as filmagens lá dentro. A história completa dessa negociação vai aparecer na parte de bastidores. Mas por ora o que importa é que a cena existe, e que décadas depois ganhou uma camada de significado completamente diferente que ninguém poderia ter previsto em 1990. Mas de volta à narrativa principal. Enquanto Kevin aproveita sua liberdade luxuosa, a família McAllister está em pânico. Mais uma vez, Kate, a mãe, descobre que Kevin não está no avião antes de qualquer outra pessoa e começa a correria para tentar localizá-lo. O pai ativa o cartão de crédito e tenta rastrear onde o filho foi. A polícia é acionada. E mais uma vez, a família está num processo desesperado de tentar encontrar algo em que do outro lado da equação está passando muito bem, obrigado. Essa estrutura paralela, Kevin bem, família em desespero, é o mesmo motor do primeiro filme e funciona igualmente bem aqui por um motivo simples. Ela cria uma ironia cômica que o público consegue apreciar porque tem uma visão completa da situação que nenhum personagem individual tem. É o tipo de humor que funciona muito bem com o público familiar, porque as crianças se identificam com Kevin e os adultos se identificam com o desespero dos pais. Mas o filme não deixa a família como puro pano de fundo. Tem um momento específico, uma conversa entre Kate e um guarda no aeroporto em que Catherine O'Hara entrega uma performance muito mais emotiva do que o gênero normalmente exige. Medo genuíno naquele rosto, uma culpa real, e isso ancora o filme é algo além da comédia pura. Enquanto tudo isso acontece, dois personagens que o público já conhece aparecem em Nova York, Harry e Marv, os Sticky Bandits. Fugiram da prisão e estão planejando o grande assalto de Natal, limpar a Duncan's Toy Chest, a loja de brinquedos mais famosa de Nova York, que naquela noite vai ter toda a receita de Natal em casa, para depois doar lá e hospital infantil. E nesse ponto que as duas linhas narrativas começam a se aproximar, Kevin decide da gira. A história ganha profundidade quando Kevin encontra a Pigeon Lady no Central Park, numa tarde que começou como uma exploração turística curiosa, e se transforma em algo inesperado. Kevin se senta num banco perto de chafariz coberto de pombos e encontra uma mulher que os moradores da cidade ignoram. Que as crianças têm medo e que os adultos desviam o olhar. Uma moradora de rua que vive no sótão do Carnegie Hall, cercada de pombos, que há anos não tem ninguém com quem conversar de verdade. Essa cena é as cenas que vemos depois entre Kevin e a Pigeon Lady e onde esqueceram de minutos distância do registro puramente cômico e tenta algo mais. Ela é personagem trágica, interpretada por Brenda Fricker com uma delicadeza surpreendente para um filme desse tipo. A história dela é contada em poucas frases. Foi abandonada por quem amava, desisto das pessoas, se refugiou na solidão. E Kevin, esse garoto que foi esquecido pela família mais de uma vez, mas que no fundo nunca perdeu a capacidade de se conectar,
Ella pessoa que consegue alcançarela. E conversa entre os dois funciona porque não é forçada. Kevin não aparece com respostas fáceis. E ele conta sua própria história, de se sentir invisível na família, de ser o último da fila para tudo. E a conexão que se forma é de dois seres humanos que se sentem igualmente sozinhos em contextos completamente diferentes. Uma criança de 12 anos de uma família de classe média de Chicago e uma mulher sem teto de meia idade em Nova York. É par improvável e por isso funciona. Brenda Fricker ganhou Oscar por Me, pe esquerdo em 1989. Num papel de drama pesado, numa obra séria, aparecer aqui, numa comédia familiar de Natal, como a Pigeon Lady, poderia parecer passo para baixo na carreira, mas ela entrega a personagem com tanto cuidado, tanto respeito pela vulnerabilidade da mulher, que o que fica não é a impressão de atriz grande em filme pequeno. É a impressão de atriz grande num papel pequeno que ela transforma em algo memorável. Kevin e Pigeon Lady se separam, mas a conexão fica. E vai ser fundamental no clímax do filme. Enquanto isso, Kevin está rastreando Harry e Marve. Usando o Tat Boy, filmando com a câmera que pegou no quarto do hotel, Kevin documenta os bandidos planejando o salto. Vai até a Duncan Stoiches e conta tudo para Mr. Duncan, o velho ser Duncan, gentilíssimo, cheio de bondade, que acredita no garoto e ao mesmo tempo tenta convencê-lo a ir à polícia. A casa usada para isso é a mansão em reforma do tio Rob vazia, cheia de ferramentas de construção, canos expostos e possibilidades infinitas para algo como a cabeça de Kevin McAllister. A diferença em relação ao primeiro filme é de escala. As armadilhas aqui são mais elaboradas, mais exageradas, mais cinematograficamente impossíveis. E o filme abraça essa impossibilidade de jeito quase cartunesco, o que é ao mesmo tempo a sua força e seu ponto mais criticado. Para quem assiste como olhar realista, as armadilhas de esqueceram de mim são absurdas demais. Nenhum ser humano sobreviveria ao que Harry e Marve passam nessa mansão. Mas o filme não está pedindo realismo. Está pedindo que você se lembre de que isso é uma fantasia, que o Kevin é super-herói dentro do seu próprio universo e que o prazer da sequência não é a verossimilhança, mas a satisfação de ver o bem triunfar sobre o mal de forma absolutamente espetacular e colorida. É a lógica do desenho animado aplicada ao live action. Coyote e Papaléguas. Existe uma tradição longa e honesta nisso. E quando você aceita as regras desse universo, a sequência das armadilhas é genuinamente divertida. Joe Pesci e Daniel Stern são heróis anônimos dessas cenas. Pesci, que tinha acabado de ganhar o Oscar por Casino e Caminhos Perigosos, dos atores mais respeitados de Hollywood nos anos 90. Entrega cada topada, cada queda, cada grito de dor com comprometimento físico, que é quase desconcertante. Ele não está fazendo menos do que fazia nos filmes serios. Stern, por sua vez, tem uma qualidade física, cômica que é natural de jeito que não se aprende. Se o timing, a forma como o corpo dele ergue e cada armadilha é quase balé, absurdo, doloroso, perfeitamente coreografado balé. Depois das armadilhas, a polícia chega. Harry e Marve são presos. Duncan, em gratidão, dá a Kevin duas rolas. Baianas dois pombos de peluche, que representam amizade e a promessa de nunca se sentir completamente sozinho. Kevin guarda os pombos com cuidado, e então, no topo da mansão, acontece a reunião com a família. A May aparece primeiro, claro, é sempre a May que aparece primeiro nesse filme, e há algo de propositalmente poético nisso. Kate McAllister tem uma obsessão em encontrar o filho que vai além da culpa. É amor puro, desesperado, irracional. E Kevin, que passou o filme inteiro afirmando sua independência, corre para ela como a criança de 12 anos que na verdade anda aí. O resto da família chega em seguida. Tem abraço coletivo. Mas antes de encerrar, Kevin vai até o Center Park uma última vez. Encontra a Pigeon Lady no chafariz. Daí ela dos pombos de peluche. Metade de parque significa que os dois nunca vão estar completamente sozinhos porque tem ao outro. E gesto pequeno que diz tudo sobre quem Kevin McAllister é no fundo, alguém que enxerga as pessoas que o mundo decidiu ignorar. Falar sobre os personagens de Esqueceram de Mim
Tu é falar sobre elenco que funciona como peças de mecanismo muito bem ajustado. Cada personagem tem uma função, tem momento, tem uma razão de existir naquela história específica. E o que é notável é que mesmo os personagens secundários, aqueles que aparecem por 5 minutos, são desenhados como uma precisa o que os faz memoráveis décadas depois. Mas começa pelo centro de tudo. Começa pelo Kevin. Macaulay Culkin tinha 12 anos quando filmou Esqueceram de Mim Tu. No primeiro, tinha 10. 2 anos fazem diferença enorme nessa faixa etária, e dá pra ver isso na tela. O Kevin desse segundo filme é mais esperto, mais seguro, mais calculista. Ele não é pego de surpresa pela situação como no primeiro. Ele adapta rapidamente, toma decisões, antecipa consequências. E Culkin captura essa evolução fazer dela algo forçado ou teatral. O que Culkin faz de extraordinário nesse papel é que às vezes fica subvalorizado porque é papel cômico em filme de comédia familiar e a naturalidade. Ele nunca parece estar atuando, parece ser. Existe uma atenção nos olhos dele, uma presença física, que é diferente da maioria dos atores adultos em filmes do mesmo período, muito menos de crianças de 12 anos. Ele escuta, ele reage. E quando o roteiro pede emoção real, como na cena com a Pigeon Lady, no reencontro com a Mae, ele entrega de jeito que não tem nada de manipulação barata. A cena em que Kevin corre no banco do Central Park, quando fala para Pigeon Lady sobre se sentir invisível na própria família, e provavelmente a melhor atuação de Macaulay Culkin em toda a franquia. É uma cena de 2 minutos que muita gente não lembra tão claramente quanto lembra das armadilhas, mas que é o coração emocional do filme. E ele está completamente presente nela. Agora, Joe Pesci como Harry. Pensa no contexto. Joe Pesci em 1992 era homem no ápice do prestígio. Tinha ganho o Oscar de ator coadjuvante por Caminhos Perigosos em 1990. Tinha entregado uma das performances mais intensas e assustadoras de toda a era moderna do cinema americano. E aqui ele estava, maquiado de queimado, usando uma peruca vagabunda, gritando alto e baixo enquanto uma criança jogava tijolos na cabeça dele. Por que ele fez isso? A resposta que sempre parece simples, foi bem pago. Mas eu acho que tem algo além disso. Pesci tem uma tradição longa no cinema americano de ir da tragédia à comédia sem perder qualidade. Ele fez comédia antes, fez depois e nunca perdeu o rigor. E Harry, dentro das limitas cerdas do universo do filme, tem uma presença genuinamente ameaçadora, voceire dele quando cai, mas quando ele enfrenta, Kevin com raiva nos olhos, há momento em que a mágoa sai real. Isso é Pesci fazendo seu trabalho de ator dentro de universo que pede o oposto. Daniel Stern como Marvel é o contrapeso cômico perfeito para Harry. Se Harry é a liderança raivosa, Marvel é a incompetência entusiasta. Stern tem talento físico raro, ele faz dor engraçada. O rosto dele durante as armadilhas é mistura de surpresa, angústia e resignação, é trabalho de mímica que qualquer clown de circo aplaudiria. É a escalada do sofrimento ao longo da sequência das armadilhas, com Marvel sempre chegando ao limite e sempre voltando para mais. Tem uma lógica cômica própria que o Stern executa com precisão cirúrgica. Tim Curry como Misterica. Hector é uma das grandes adições do segundo filme. O concierge do Plaza que desconfia de Kevin desde o primeiro instante não é vilão e obstáculo burocrático que representa o mundo adulto que não dá crédito às crianças. E Curry, como aquele sotaque britânico impecável, e aquele olhar de constante desaprovação levemente histérica, cria personagem que é absolutamente hilário sem nunca ir longe demais. Tem uma cena específica em que Hector tenta pegar Kevin em flagrante no hotel, entra no quarto e assiste ao pai na verdade o vídeo do Top Boy falar com raiva ao telefone e o terror no rosto de Tim Curry é uma obra-prima de 5 segundos de comédia física. Ele não precisava de mais nada. Aquele olhar disse tudo. Mais do que no primeiro, aqui Kate tem momentos de vulnerabilidade real que O'Hara entrega como uma generosidade de atriz que vê muito além do que o roteiro tecnicamente exige. Assim no aeroporto, quando ela percebe que Kevin não está no avião e o peso disso cai sobre ela, aquele segundo antes de começar a gritar,
Aquele instante de pure horror silencioso é dos melhores momentos de atuação do filme inteiro. É completamente O'Hara. E finalmente, a Pig and Lady de Brenda Fricker. Já falei pouco sobre ela, mas vale aprofundar. O que Fricker faz criar empatia imediata por personagem que poderia facilmente ser caricatura. A Mulher dos Pombos não esboço inicial do roteiro. Poderia ter sido personagem de apoio genérica, uma espécie de mentor místico que aparece quando necessário. Fricker transforma isso em algo real. E o fato de que ela e Kevin se encontram em igual necessidade, dois seres humanos que precisam ser vistos é o que dá ao arco emocional do filme sua textura mais rica. Chris Columbus entrou no segundo esqueceram de mim como uma pressão que a maioria dos diretores nunca experimenta, a de ter que superar a si mesmo em algo que já tinha sido extraordinário. O primeiro filme era perfeito dentro do seu gênero. Tinha ritmo, coração, humor, emoção. Como você faz mais do mesmo sem fazer menos do que antes? A resposta de Columbus foi expandir, não refazer. Essa distinção é importante. Columbus não tentou replicar os movimentos do primeiro filme com cenários diferentes. Ele pensou em Esqueceram de Mim Tu como uma obra que cresce organicamente do que veio antes. Mesmos personagens, mesma lógica emocional, mas uma escala maior e um universo mais vasto. A câmera amorosamente passeia por locais icônicas. Da cidade, o Plaza Hotel com seus lustres imensos e carpetes vermelhos. O Central Park em dezembro com a luz de inverno entrando pelas árvores nuas a Times Square de 99 com suas luzes de neon. Numa época em que a praça ainda tinha charme meio caótico e menos sanitizado do que tem hoje. O Rockefeller Center com a árvore de Natal acesa. Cada locação é filmada com uma beleza. Quase Oscar quer intencional e Columbus quer que visita Nova York como lugar de magia e perigo simultaneamente. Quando Kevin Pros arranja seus do Manhattan pela primeira vez, a câmera vai como ele, lento de baixo para cima, música que se abre, a grandiosidade visual de Nova York entrando em frame. É momento de pura direção cinematográfica, que não precisa de diálogo, não precisa de gag, não precisa de nada além de câmera e trilha sonora. Columbus entendia que Nova York tinha poder visual que dispensava enfite. Então ele usou esse poder sem economizar. É mais o que a diferença. Columbus de diretores que simplesmente apontam a câmera para coisas bonitas e o senso de ritmo narrativo. Esqueceram de Mim Tu tem equilíbrio deliberado entre sequências de comédia pura, sequências emocionais e sequências de acau. E essas transições não são bruscas, são orgânicas. Quando o filme sai da leveza do Kevin no Plaza, Hotel entra na melancolia da Piguet. Lady no Central Park não parece dissonante. Parece que o mesmo universo tem espaço para alegria e para tristeza ao mesmo tempo, que é exatamente como Nova York funciona na vida real. Columbus também fez uma escolha de direção muito específica com relação ao ritmo das armadilhas. No primeiro filme, a sequência de armadilhas era relativamente compacta, brutal mas contida. No segundo, Columbus expandiu o tempo dedicado a cada hit, cada gag física, cada riacho de Harry Marve. Isso criou uma sequência mais longa e mais exagerada. Alguns críticos na época disseram que era demais, que o filme tinha estufado sua própria receita. Mas Columbus defendeu a escolha argumentando que o público queria mais. E os números de bilheteria provaram que ele estava certo. Tuana e direção de Columbus tem uma marca específica que aparece nos seus outros filmes do período. Ele fez o em casa, depois Esqueceram de Mim Tu, depois os dois primeiros Harry Potter, e há fio condutor. Claro, ele tem talento especial para filmar crianças. Não de cima para baixo, não com a arrogância de quem acha que sabe mais do que elas. Ele filma na altura dos olhos das crianças, deixa os atores mirins guiarem a cena, e o resultado é uma autenticidade que filmes do mesmo gênero frequentemente perdem. Kevin McAllister em tela parece uma criança de verdade, porque Columbus não impõe uma visão adulta sobre o personagem. Darish há também uma decisão de direção que merece destaque. A escolha de usar locais reais sempre que possível. Muita coisa em Hollywood da era pré-digital era recriada em estúdio porque era mais barato e mais controlável.
Columbus insistiu em usar o Plaza Hotel de verdade, o Central Park de verdade, o Rockefeller Center de verdade. Essa decisão aumentou o custo e complexidade logística. Filmar com uma criança numa das áreas mais movimentadas de Nova York em pleno dezembro não é uma operação simples, mas o resultado é inegável. A película respira Nova York porque Nova York estava lá de verdade. Por fim, vale falar sobre e comparar como o primeiro filme sob a ótica da direção. O consenso geral da crítica é que o original é melhor dirigido, mais enxuto, mais focado, com menos gordura. E essa avaliação tem mérito. Esqueceram de mim. Tu é um filme mais longo e mais generoso do que precisa ser, mas Columbus sabia disso. Ele fez essa escolha conscientemente, priorizando a experiência do espectador que vai ao cinema querendo mais do mesmo universo que amou 2 anos antes. É uma decisão que sacrifica algum rigor técnico em nome de uma generosidade emocional. Para entender como esqueceram de mim, tu foi produzido. Você precisa primeiro entender em que estado de desequilíbrio Hollywood estava quando o projeto começou a tomar forma. O primeiro esqueceram de mim estreou em novembro de 1990. Ninguém esperava o que aconteceu. O filme custou aproximadamente $15.000 e arrecadou quase $47 mil em todo o mundo. Para ter ideia da proporção, isso é um retorno de mais de 30 vezes o investimento inicial. Num mercado onde um filme que dobra o custo já é considerado sucesso, esqueceram de mim foi um fenômeno de outra dimensão. E fenômenos dessa escala criam uma pressão específica em Hollywood, e pressão da sequência obrigatória Dr. John Hughes, o criador da franquia, começou a trabalhar no roteiro do segundo filme, enquanto o primeiro ainda estava nas salas. Terminando o script por volta de fevereiro de 1991, antes mesmo que os números finais de bilheteria do original fossem totalmente consolidados, e isso revela algo sobre o estado mental em que Hughes estava. Ele não estava escrevendo por inspiração, estava escrevendo por obrigação, contratual e por pressão dos estúdios. Esta distinção importa porque aparece no produto final. Esqueceram de mim tu tema estrutura criativa de um roteiro escrito com competência por alguém que já sabia exatamente como a fórmula funcionava, mas não necessariamente por alguém que estava como coração completamente naquilo. Hughes era um escritor extraordinariamente produtivo e talentoso. Naquele período, estava envolvido em múltiplos projetos simultaneamente, escrevendo filmes que iam de comédia a drama, e sua atenção estava distribuída de formas que inevitavelmente afetavam a profundidade de cada projeto individual. As filmagens começaram em 9 de dezembro de 1991 e foram até 1 de 15 de maio de 1992, 44 dias de produção no total. Isso é um período longo para uma comédia familiar e reflete a complexidade de uma produção que precisava operar em múltiplas locações simultaneamente. Dar o set principal foi dividido entre Illinois e Nova York. Em Illinois, filmou-se a parte do recital de Natal no começo do filme, as cenas no aeroporto de O'Hare e alguns elementos que, embora aparecessem como Nova York, foram na verdade reconstruídos em Chicago por economia. No caso da Duncan Stoichest, por exemplo, é na realidade o exterior do famoso Rookery Building, em Chicago, na South LaSalle Street, um edifício histórico do século XIX que foi redesenhado parcialmente pelo próprio Frank Lloyd Wright, para filmar em Nova York de verdade o que aquela fachada representa. Custaria muito mais. Já as filmagens em Nova York de verdade foram um desafio logístico de primeira magnitude. E equipei o Peru em algumas das áreas mais densamente populadas do planeta em plena temporada de Natal. O Plaza Hotel foi filmado com autorização especial. E aqui chegamos à história do caminho do que Chris Columbus precisava do lobby do Plaza. O Plaza Hotel era propriedade de Donald Trump naquela época. E negociação para usar o espaço foi relativamente padrão, pagamento de taxas para produção cinematográfica, como é normal. Só que Trump não aceitou apenas as taxas. Ele exigiu aparecer no filme. Columbus, em entrevistas dadas ao longo dos anos, confirmou que Trump se impôs, que a aparição não estava nos planos originais e que a produção concordou porque precisava do espaço. Trump, por sua vez, diria anos mais:
Tarde nas redes sociais que foi a produção que implorou para ela apareceis 2 vezes da mesma história. E é verdade provavelmente fica em algum lugar entre as duas. O que ninguém discute que a cena existe. Dura 6 ou 7 segundos e que Trump diz apenas desa ocorrer vire à esquerda. Uma nota sobre a importância histórica daquele lugar, o Plaza Hotel onde firmarão. Não existe mais da mesma forma. Trump vendeu o hotel em 1995. O edifício passou por diversas transformações. Ao longo dos anos, parte das instalações foi convertida em apartamentos de luxo. Mas em dezembro de 1991, quando a equipe de produção chegou com câmeras, luzes e Macaulay Culkin, o Plaza era ainda o Plaza clássico, símbolo de luxo e prestígio nova. York no que existe jamás século de o Central Park ou de outra locação de destaque. As cenas como a Pigeon Lady foram filmadas no parque de verdade, usando a luz natural do inverno de Nova York. Era dezembro quando começaram as filmagens, e esse detalhe aparece na tela de jeito que não se recria em estúdio. O céu de inverno de Manhattan, a luz baixa, as árvores sem folha. Mencionou em entrevistas que o ambiente contribuiu para a performance de lá, que havia algo genuinamente melancólico em ficar sentada num banco de parque em Nova York naquela época do ano que alimentou a personagem. Dote já a mansão do tio Rob, onde acontecem todas as armadilhas, foi em parte filmada em locação real em Chicago e em parte reconstruída em estúdio para permitir o controle dos efeitos e da segurança dos atores. As cenas externas foram filmadas numa casa real no beiro de Streeterville, em Chicago. E por falar em armadilhas, o Departamento de Efeitos Práticos nessa produção merece menção de destaque e equipe de especialistas em efeitos físicos trabalham meses, planejando cada gag, cada cuida, cada acidente controlado. Joe Pesci e Daniel Stern fizeram grande parte das cenas de efeito com dubles mínimos. A maioria dos hits eram reais, controlados, executados com precisão cirúrgica pelos próprios atores. Stern em particular fez questão de executar pessoalmente a maior parte das reações físicas. Isso ajuda a explicar por que as cenas têm a energia que tem o que você vê na tela é ator de verdade sofrendo de verdade dentro dos limites do seguro. O editor Gaja Gosnell, que tinha editado também o primeiro filme, coordenou o processo, e John Williams retornou para fazer a trilha sonora, compondo novos temas além de reutilizar material do original. O tema principal novo para o segundo filme se chama Christmas Star, uma peça mais grandiosa e expansiva do que Somewhere in My Memory do primeiro, refletindo a escala maior do universo que o segundo filme habitava. Demo uma coisa que a maioria das pessoas nunca para pensar quando assiste, esqueceram de mimto o quanto de artesanato técnico invisível sustenta cada cena. A câmera que se move de jeito específico, o som que muda de textura quando Kevin entra no hotel, a paleta de cores que transforma Nova York numa versão mais cálida, mais mágica de si mesma. Tudo isso foi escolha deliberada, não acidente. Vamos começar pela cinematografia. A direção de fotografia ficou com Julio Macat, que tinha feito o mesmo trabalho no primeiro filme e voltou aqui com uma compreensão já estabelecida da linguagem visual que Columbus queria. A marca de Macat em ambos os filmes é o que eu chamaria de realismo elevado. Tudo parece plausível, nada parece artificial, mas ao mesmo tempo cada composição tem uma limpeza e uma elegância que você não encontra no dia a dia. As cenas noturnas externas, Kevin andando pela Times Square, passando pelo Rockefeller Center, caminhando pelo Central Park, são fotografadas como uma generosidade de luz artificial que transforma a cidade em algo quase onírico. As luzes de Natal, os neons, os reflexos nas calçadas molhadas. Há uma cena específica em que Kevin está parado na rua olhando para a árvore de Natal do Rockefeller Center. E a composição daquele plano, o garoto pequeno e a árvore gigante, as luzes se espalhando em tudo ao redor, é uma das imagens mais reconhecíveis do cinema natalino americano de todos os tempos. E a escolha de usar lentes ligeiramente mais amplas nas cenas externas de Nova York
em comparação com as cenas internas do hotel também. E uma decisão técnica que passa despercebida, mas que tem efeito claro. A cidade parece maior, mais imponente, mais assustadora e mais fascinante. O Plaza Hotel, por outro lado, é filmado com lentes mais fechadas, que enfatizam o detalhe e o luxo de cada superfície. O mármore, os lustres, os carpetes vermelhos. Dois mundos visuais que habitam o mesmo filme, e que a câmera ajuda a distinguir. O design de produção merece menção especial. A equipe chefiada por Sandy Veneziano criou o interior da suíte do Plaza, onde Kevin fica hospedado, uma combinação de locação, reconstrução em estúdio e sala de controle da mansão do Tiro, onde Kevin planeja suas armadilhas, e o interior da Duncan's Toy Chest. A loja de brinquedos em particular é uma fantasia visual deliberada. Iluminação quente, brinquedos em exposição por todo lado, uma escada central dramática. É como toda criança imagina que uma loja de brinquedos deveria parecer por dentro, não como lojas de brinquedos reis costumam parecer. O figurino é outro elemento que comunica muito sem chamar atenção. Kevin McAllister, ao longo do filme, usa camadas que refletem sua condição. Começa com a roupa da família durante o recital, ganha uma casca nova quando chega. Ao Plaza e o casaco do pai, ligeiramente grande, demais para ele, o que sublinha visualmente que ele está num papel que não é totalmente o seu, e termina o filme Ryu. O Tagboy, o gravador que é o gadget central do segundo filme, foi projetado especificamente para a produção e se tornou um dos brinquedos mais vendidos do Natal de 1992, em parte porque a equipe design criou algo que parecia simultaneamente funcional e cool. Falando de som, a triade design sonoro é frequentemente subestimada. O som das ruas de Nova York no filme, táxis buzinando, vento, sirenes distantes, o ruído de fundo específico de Manhattan em dezembro foi capturado e mixado com muito cuidado. Quando Kevin está sozinho no quarto do Plaza, na primeira noite, o silêncio dentro do hotel contrasta com o ruído suave da cidade lá fora, e essa textura sonora comunica o isolamento e a liberdade, simultaneamente de um jeito que nem uma linha de diálogo conseguiria, e então de uma trilha sonora de John Williams, que é, sem exagero, um dos maiores trabalhos desse compositor para o gênero. Williams retornou ao universo de Esqueceram de Mim com a mesma seriedade com que abordou qualquer outro projeto. A diferença entre uma trilha de Williams e uma trilha competente mais comum é que Williams escreve temas, melodias que se instalam na memória e que carregam significado emocional específico, que podem ser variados, invertidos, fragmentados e ainda assim reconhecíveis. Somewhere in My Memory, do primeiro filme, é uma melodia perfeita nesse sentido, simples, direta, nostálgica. Para o segundo, Williams criou Christmas Star, que é mais ambiciosa em escopo, com arranjos mais ricos, mais camadas orquestrais. O tema associado especificamente ao Plaza Hotel e Duncan's Toy Chest, uma peça que é só aristocrática e ao mesmo tempo lúdica, refletindo o luxo ligeiramente cômico do ambiente onde Kevin opera, é um dos temas menos comentados mas mais inteligentes da partitura. Toda vez que Kevin está no hotel, uma loja de brinquedos, essa música pontua a cena de uma forma que reforça o contraste entre a criança de 12 anos e o mundo adulto de luxo que ela está ocupando sem permissão. Daí o processo de gravação da trilha envolveu a Hollywood Studio Symphony, a mesma orquestra do primeiro. O score completo tem mais de 75 cues, fragmentos musicais que cobrem cada momento do filme, o que é um número expressivo até mesmo para produções de grande porte. Williams e o engenheiro de som Sean Murphy trabalharam em múltiplos takes de cada cue, um processo meticuloso que deixou um arquivo de aproximadamente 11 horas de material gravado para o que viria a ser lançado como trilha sonora. Mas Raja Gosnell conseguiu entregar um corte de 120 minutos que, apesar de ser mais longo do que o original, mantém o ritmo dinâmico necessário para um filme familiar. A sequência das armadilhas, em particular, é editada com um sentido de escalada que é textbook de comédia física.
cada hip ligeiramente melhor do que o anterior, cada riazo ligeiramente mais absurda, cada passa cuidadosamente posicionada para dar ao público espaço para a gargalhada antes de avançar para o próximo golpe. Aqui a gente entra no território que sempre mexe comigo quando pesquiso um filme, os fatos que ficam escondidos atrás da tela que vou que vê, as histórias que não aparecem nos créditos mas que mudarão tudo que vou que assisto. E esquecerão de mim tu tem bastante dessa matéria-prima. Começa pela situação de Macaulay Culkin. Em 1991, quando as filmagens começaram, Culkin era literalmente a criança mais famosa do planeta. O primeiro esquecerão de mim tinha transformado. Um menino de 10 anos de Nova York em celebridade global, e nos 2 anos seguintes sua vida tinha mudado, de um jeito que nenhuma criança está preparada para lidar. Entrevistas a Paríses, públicas absurdas de todos lados ledos. E em casa, uma situação familiar que estava se deteriorando visivelmente. Os pais de Macaulay estavam passando por uma separação cada vez mais conflituosa, e as brigas pelos direitos de representação do filho seriam públicas e feiras nos anos seguintes. E o que é notável, e que fala muito sobre a qualidade do ator que Culkin era, e que nada disso aparece na performance. Columbus mencionou em entrevistas que Culkin era excepcionalmente disciplinado no set. Chegava na hora, sabia o texto, executava as cenas com consistência entre takes. Era dentro do que era possível ser, uma criança. Agora, Joe Pesci e as armadilhas. Pesci machuca o dedo durante as filmagens da cena em que Harry tenta morder. Kevin coloca o polegar no balgao. A mordida foi tão forte. Pesci estava comprometido com o realismo até nos momentos mais absurdos, que a marca ficou. É um dos casos mais citados de ator se machucando de verdade em produção de comédia família. Pesci depois disse, numa entrevista, que se arrependeu de ter mordido com tanta força. Culkin disse que se lembrava da dor do totopie Daniel Stern por sua vez temumadas histórias mais clássicas de bastidores do filme inteiro. A cena em que cobras, tarântulas no primeiro filme, cobras aqui, sobem pelo seu corpo foi feita com animais reis. A produção usou cobras, vivas naquela sequência, e Stern precisava manter ariaço de horror dentro do que o roteiro exigia sem perder o controle dele. O que complicou, Sternena um medo genuíno de cobras. Columbus confirmou isso. O ator entrou no set com cobras reis por comprometimento como papel, e o que vocês no filme é uma mistura de atuação e pavor genuíno que funciona perfeitamente porque as duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Do Tim Curry como Mr. Hector tem uma história de bastidores que é pura técnica de ator. Curry não tinha referência americana direta para o tipo de concierge de hotel de luxo que a personagem exigia. Ele era britânico, com toda uma tradição diferente de serviço formal. Então ele fez pesquisa, passou tempo conversando com concierges, leis de hotéis de Nova York, observando a postura, o vocabulário e forma como se lidam com situações inconvenientes. Hector é eternamente suspeito com aquele olhar que diz aos candidatos problemáticos. Dem dessa pesquisa, dati agora, o cameo. A história completa do Donald Trump no Plaza. Hotel merece mais detalhamento do que mencionei antes. A negociação padrão séria. Voci nos paga uma taxa. A gente fecha determinados espaços para filmagem e pronto. Mas Trump operava diferente. Segundo Chris Columbus, em uma entrevista concedida ao Business Insider em 2020, Trump informou que a permissa para filmar no lobby dependia da sua inclusão no filme. E ele era o dono do lugar. E ele disse que isso deixaria a gente filmar se aparecesse na cena. A cena foi filmada rapidamente. Trump não era hater, não havia ensaio elaborado e a direção era simples. Ele aponta o caminho para Kevin. No contexto de 1992, era um cameo de um empresário famoso de Nova York relativamente comum em produtos da cidade. Décadas depois, com Trump tendo se tornado presidente dos Estados Unidos 2 vezes, a cena adquiriu uma camada de significado que transforma 6 segundos de comédia familiar em um dos momentos mais comentados da história dos cameos cinematográficos. Um fato menos conhecido, o apartamento visto brevemente no filme como parte da família McAllister no Final Now em Nova York e Hilton, Chicago. O hotel em Chicago foi usado para recriar a suite que no filme
aparece como sendo no plaza por razões de custo e logística. Em tal parte do plaza, que motivo não firme é, na verdade, Chicago fingindo ser Nova York e sobre os pombos da Pigeon. Lady, o detalhe é mais trabalhado do que parece. A densidade de pássaros em certas cenas, dezenas de pombos ao redor de uma única atriz, exige coordenação cuidadosa entre treinadores, câmera e os próprios animais. Fricker, que não tinha nenhuma afinidade particular com pombos antes das filmagens, disse que depois de semanas convivendo com eles no set tinha desenvolvido afeto genuíno. Você passa tempo suficiente com qualquer criatura e ela te ensina alguma coisa. Ela disse, por fim, o Mr. Egg que a maioria das pessoas nunca percebe, o filme de gangster que Kevin assiste no hotel no segundo filme. A continuação de Angels with Filthy Souls. Do primeiro esquecerão de mim não, existe lugar nenhum além desses dois filmes. É universo dentro de universo, uma ficção dentro da ficção, e a equipe de produção criou trailer completo e plausível para isso. Kevin usa a gravação no tacboy mais tarde para enganar funcionário do hotel, momento que é simultaneamente hilário e inteligente do ponto de vista de roteiro, porque que precisa que o espectador acredite que o truque poderia funcionar. E acredita. Quando esqueceram de mim tu estreou em 20 de novembro de 1992, o mundo já estava esperando. Não da forma ansiosa e esperançosa como se espera por uma obra incerta, essa expectativa tem uma textura diferente, mais tensa, mais elétrica. Era a expectativa calculada de quem sabe que vai ver algo familiar e quer que a familiaridade seja boa. E o público respondeu em massa. No fim de semana de abertura nos Estados Unidos, o filme arrecadou aproximadamente $31 mil. Para contexto, era novembro de 1990. O ingresso médio de cinema no UA era por volta de $5. E competidores como Bram Stoker's Drácula e a continuação de Baba quase perfeita estavam em cartaz simultaneamente. Esqueceram de mim tu domínio. Ficou em primeiro lugar de bilheteria por 3 finais de semana consecutivos do total global. O filme arrecadou aproximadamente $359 mil. Nos Estados Unidos, ficou em torno de $173 mil. Era o segundo filme de maior bilheteria do ano de 1990 na América do Norte, atrás apenas do fenômeno Aladdin da Disney. Internacionalmente, o desempenho foi igualmente forte. O filme chegou a múltiplos mercados europeus e asiáticos, onde o primeiro tinha criado uma base e continuidade de fãs, e continuidade do universo funcionou igualmente bem fora dos EUA. No Brasil, o lançamento ocorreu em 1992 e o filme se tornou sucesso de Natal relevante. A cultura cinematográfica brasileira de final de ano tinha no VHS o principal veículo de penetração de filmes americanos para a classe média e esqueceram de mim. Tu foi dos títulos mais locados do verão brasileiro de 1992 e 1993. Ao contrário de outros países onde as sequências de filmes americanos frequentemente declinavam em popularidade, no Brasil os dois esqueceram de mim mantiveram popularidade equivalente, tanto que até hoje é difícil encontrar brasileiro que ame e ignore o outro. E esse peso crítica foi mais mornado que os números de bilheteria sugeriam. A maioria dos críticos americanos apontou que ficou óbvio na estrutura. O filme era essencialmente o mesmo do primeiro, só maior. Roger Ebert deu o filme 2 estrelas e meia em 4, elogiando a performance de Culkin e a produção visual de Nova York, mas criticando a repetitividade, fórmula e o excesso de violência cômica na sequência das armadilhas. Há limite para quantas vezes podemos assistir alguém sendo atingido por tijolo na cabeça e anda a achar engraçado, Ebert escreveu. A maioria dos críticos do período convergou numa avaliação similar. Bom entretenimento, menor do que o original, melhor do que a maioria das sequências atuais. O público, que nunca leu uma crítica de cinema na vida, não ligou para nada disso. As cartas que chegaram a 20th Century Fox depois do lançamento, os comentários nas colunas de entretenimento dos jornais, a recépia nas escolas onde crianças foram na segunda-feira depois do fim de semana de estreia falando sobre o filme,
Tudo isso apontava para uma receptividade que ia muito além do estado bom o suficiente. Crianças amaram, famílias amaram, e a TV a cabo, que em 1993 e 1994 passou a exibir o filme com frequência crescente durante o período natalino. Criou gerações de espectadores que crescerão com aquele universo, como parte inevitável do Natal. Em termos de prêmios, o filme não teve presença significativa na temporada de premiações de 1993. O Oscar daquele ano ficou dominado por Scent of a Woman, A Few Good Men e Unforgiven, universo completamente diferente. John Williams não recebeu indicação pela trilha sonora do segundo Esqueceram de Mim, ao contrário do primeiro, cujo score tinha sido indicado ao Oscar. Isso diz algo sobre como a Academia vê sequências, mesmo que tecnicamente excelente. A repetição de uma fórmula raramente ganha o mesmo reconhecimento que o original. O Top Boy, o gravador especialmente criado para o filme, merece um parágrafo próprio como fenômeno de impacto cultural secundário. O aparelho apareceu como próprio no filme, não era um produto real vendido nas lojas até aquele ponto. Mas a demanda criada pelo filme foi tão grande que a Tiger Electronics desenvolveu uma versão funcional que foi vendida nas lojas em tempo para o Natal de 1993. Vendeu milhares de unidades. Foi um dos casos mais bem documentados de um filme criando um mercado de consumo onde antes não existia nenhum. Há também o impacto específico que o filme teve sobre a Plaza Hotel. Ser o local de filmagem de Esqueceram de Mim deu ao hotel uma visibilidade cultural que nenhuma campanha publicitária poderia comprar. Décadas depois, visitantes do hotel, especialmente famílias com crianças, o filme se fundiu com a identidade do lugar de uma forma permanente do ti. No longo prazo, o impacto mais duradouro de Esqueceram de Mim é provavelmente o de ter consolidado e ampliado a tradição de filmes de Natal de família como gênero específico na cultura americana e mundial. O primeiro filme tinha criado essa categoria quase sozinho. O segundo provou que a categoria tinha sustentabilidade, que havia espaço para universos familiares, natalinos que voltassem todo ano, que se tornassem parte do ritual de dezembro de graças inteiras. Essa tradição existe até hoje, e parte importante de sua fundação está nesses dois filmes de John Hughes e Chris Columbus. Dezembro de 2025. 33 anos depois do lançamento. E sabe o que acontece todo ano, sem falta, quando o calendário vira para dezembro? Esqueceram de Mim aparece. Nas plataformas de streaming, nas televisões das famílias, nas listas de filmes para assistir no Natal, nos posts das redes sociais de pessoas compartilhando cenas. O filme não envelheceu, ele se cristalizou. Virou parte de uma liturgia cultural de dezembro que é tão automática quanto enfeitar a árvore. Isso é legado real. Não é nostalgia seletiva, não é revisitação irônica. É pertencimento genuíno a um imaginário compartilhado que se reproduz entre gerações. O legado de Esqueceram de Mim é mais complexo do que parece à primeira vista porque ele opera. A camada mais óbvia é do entretenimento puro. O filme é divertido, continua divertido, vai continuar divertido. As armadilhas têm uma lógica interna de universo físico distorcido que não depende de contexto histórico para funcionar. Você pode ser uma criança de 2025 que nunca ouviu falar em VHS ou em Times Square dos anos 90 e ainda vai gargalhar com Harry, levando uma tabua na cabeça. A comédia física, quando bem executada, não tem data de validade. A segunda camada é emocional. O filme fala de pertencimento de um jeito que ressoa independentemente de geração. Kevin se sente invisível na própria família. Esse tema não envelhece porque é experiência de se sentir incompreendido, de querer ser visto, é fundamentalmente humana. E terceira camada, é que fica mais interessante com o tempo, é histórica. Esqueceram de Mim é um documento involuntário de um Nova York que não existe mais. E Times Square do início dos anos 90, com aquela energia específica de pré-Giuliani, antes da transformação da cidade em shopping e seio aberto que aconteceu na segunda metade da década, o Plaza, hotel antes de ser vendido e convertido. O World Trade Center, que aparece brevemente em cenas do horizonte de Manhattan, que seria destruído em setembro de 2001, menos de 10 anos após as filmagens.
Assistirá ao filme com olhos atentos e assistir uma janela aberta para tempo que passou. E isso dá ao filme uma melancolia extra que não estava lá originalmente. A carreira de Macaulay Culkin depois de Esqueram de Mim, foi o tipo de história que Hollywood frequentemente produz com seus prodígios e que raramente termina bem no curto prazo. Os anos seguintes foram difíceis e separação conturbada dos pais, os problemas de saúde, o afastamento das telas na adolescência e imagem de ex-child star que o mundo insistia em colocar nele. Mas Culkin sobreviveu. Hoje, na casa dos 40 anos, ele tem uma vida que parece equilibrada. Está em relacionamento estável com Brenda Song, tem filhos, trabalha na série American Horror Story com sucesso e toca numa banda chamada Pizza Underground. Ele construiu uma identidade adulta além do Kevin McAllister. E o Kevin McAllister ficou preservado, intacto, nos dois filmes, sem sequência e um reboot mal feito para contaminar a memória. Chris Columbus seguiu em frente e fez os dois primeiros filmes de Harry Potter, uma das sequências de maior prestígio da história do cinema de família. Há fio condutor claro entre o Kevin McAllister de 1992 e o Harry Potter de 2001 ou 2. Em ambos os casos, Columbus colocou uma criança no centro de universo maior do que ela, firmou com respeito pela perspectiva infantil e criou algo que gerou memórias afetivas duradouras em graças sentidas. O legado de Columbus como diretor está completamente ligado a essa habilidade específica. John Hughes morreu em agosto de 29 de ataque cardíaco enquanto caminhava em Manhattan. O legado que Hughes deixou vai muito além da franquia Esqueceram de Mim. Inclui Club dos Cinco, Ferris Bueller, Doce Lar, Quero Ser Grande e dezenas de outros projetos. Mas Esqueceram de Mim ficou sendo o mais popular de tudo que ele fez. O que Hughes tratava com sentimentos mistos, orgulho pelo alcance, alguma ambivalência por ser associado primariamente a esse projeto em detrimento de obras que ele considerava mais pessoais. E o que dizer de Brenda Fricker e Pigeon Lady? Aquela personagem, naquele filme, é dos exemplos mais elegantes de como papel aparentemente menor pode se tornar central na experiência emocional de uma obra inteira. Fricker voltou a ter uma carreira sólida no teatro e no cinema, britânico e irlandês. A Pigeon Lady nunca saiu da memória das pessoas que assistiram ao filme. É uma personagem que ocupa espaço emocional desproporcional ao tempo de tela. Isso é legado silencioso do tipo mais duradouro. No fim das contas, e não em conclusão, e literalmente no fim dessa história, o que Esqueceram de Mim deixou pro mundo é algo que poucos filmes conseguem. Entrou no tecido cultural de múltiplas gerações, ao redor do mundo e ainda vive lá, confortavelmente instalado, sem precisar de relançamento ou reinterpretação para justificar sua presença. Ele é porque é. Tem filmes melhores. Tem filmes mais importantes. Tem filmes que mudarão a linguagem cinematográfica de formas que esse nunca tentou mudar. Mas há muito poucos filmes que quando você assiste pela primeira vez ou pela 15ª, te dá aquela sensação específica, difícil de enumerar, de estar em casa. Esse é desses filmes. E isso no fundo é tudo que filme precisa ser. Existe uma pergunta que persiste em toda discussão séria sobre Esqueceram de Mim, e que eu deliberadamente deixei para esse espaço porque ela merece mais do que uma menção rápida entre dois outros tópicos. A pergunta é esta: por que esse filme, uma sequência de comédia familiar que a crítica considerou inferior ao original no momento do lançamento, dirigida como objetivo declarado de repetir uma fórmula bem-sucedida, escrita sob pressão comercial, porque esse filme ainda está aqui, 33 anos depois, mais vivo do que a maioria das obras que a crítica da época? A resposta não é simples. E acho que vale a pena gastar tempo real nela. A questão da sequência vamos começar pelo contexto das sequências em Hollywood, porque é impossível entender Esqueceram de Mim sem entender o terreno minado em que ele foi plantado. Hollywood tem uma relação complicada com sequências. Por lado, a lógica financeira é irrefutável. Se filme funciona, uma continuação aproveita o capital afetivo já construído pelo original e reduz o risco de mercado. Por outro lado,
A história do cinema está cheia de sequências que destruirão o legado do que veio antes, que diluirão, que repetirão sem vigor, que tentarão superar e acabarão parecendo caricatura de si mesmas. Os anos 90 foram especialmente pródigos em sequências ruins. O período estava chegando ao fim de uma tradição de franchises dos anos 80, Rocky Rambo, Karate Kid, Ghostbusters, onde cada sequência empurrava mais, e mais longa a mesma fórmula até o ponto de quebra. E o público da época tinha desenvolvido um instinto razoavelmente calibrado para reconhecer quando uma sequência era desnecessária, esquecerão de mim tu deveria tecnicamente se encaixar nessa categoria. E uma sequência que não adiciona nada estruturalmente novo ao universo do original. Kevin se perde de novo, os bandidos voltam. A fórmula é idêntica, e ainda assim, a diferença, e esse é o ponto que a maioria das análises superficiais perde, é que esquecerão de mim. Tu faz algo que a maioria das sequências ruins não faz, ela respeita o espectador suficientemente para se comprometer de verdade com a experiência que está vendendo. Não é cínico. Não é preguiçoso no lugar que importa. As armadilhas são mais elaboradas não porque o estúdio mandou meter mais explosões, mas porque a equipe de efeitos passou meses desenvolvendo cada gag com cuidado real. E Pigeon Lady não é um personagem de releno jogado ali para encher tempo, é um arco emocional construído com atenção genuína. John Williams não entrou no estúdio para gravar uma trilha rápida aproveitando temas do original. Compôs material novo como mesmo rigor que levaria a qualquer filme sério. Sequências ruins ou preguiçosas onde dói. Esquecerão de mim tu é generoso onde importa. E o público, que nunca foi tão idiota quanto os executivos de Hollywood tendem a achar, percebeu essa diferença. Ou Natal como linguagem emocional tem algo específico sobre filmes de Natal que cria uma relação diferente entre obra e espectador, e vale a pena examinar isso com cuidado porque esquecerão de mim tu é um exemplo perfeito desse fenômeno. Filmes de Natal não são apenas filmes ambientados no Natal. Essa é uma distinção que parece pequena, mas é enorme. Home Alone, As Aventuras de Max, por exemplo, é um filme de Natal, mas não é um filme de Natal, no mesmo sentido que esquecerão de mim, tu. O que pode existir Home Alone, As Aventuras de Max, em julho e a experiência não muda fundamentalmente. Você quase não consegue existir esquecerão de mim tu fora do contexto de dezembro sem sentir que algo está levemente fora do lugar, como ouvir uma música de Natal em agosto num shopping. O motivo é que esquecerão de mim tu não usa o Natal como pano de fundo, usa o Natal como linguagem emocional. Cada elemento do filme está carregado com a simbologia afetiva do período natalino, e árvore iluminada, e neve, as compras de última hora, e urgência de estar com a família, o medo de se perder, o calor do reencontro. E John Williams, que entende de linguagem, emotional musical como pouquíssimas pessoas no mundo, amplifica cada desses elementos como escolas de orquestração que já estão profundamente gravadas na memória emocional de quem cresceu no hemisfério norte, uma cultura que absorve o Natal americano via cinema e televisão. No Brasil, esse processo é especialmente interessante de observar. O Natal brasileiro é verão. Não tem neve, não tem frio, não tem aquela luz específica de dezembro no hemisfério norte que aparece em cada frame de filme, e ainda assim, graças de brasileiros criarão uma associação emocional profunda entre esquecerão de mim tu e Natal. Como isso acontece? Acontece porque as emoções do filme, pertencimento, saudade de família, o medo da solidão, a alegria do reencontro, são universais. E neve e o casaco e o plaza hotel são involucro. O conteúdo é humano de jeito que não tem latitude. Uma criança de São Paulo que assiste ao Kevin querendo ser encontrado pela mãe sente exatamente a mesma coisa que uma criança de Chicago sentiria. O ambiente é diferente. A Nova York que o filme preservou para quem conhece. Nova York tem alguma relação com a história da cidade. Esquecerão de mim. Tu é documento histórico involuntário de valor impressionante. A Nova York que aparece no filme é a Nova York de 1991-1992, uma cidade em transição. O prefeito David Dinkins estava no final do seu mandato único em área.
Rudy Giuliani em 1994 a cidade passaria por uma transformação radical nos anos seguintes. Mas em 1991 Nova York era ainda aquela cidade que a imaginação coletiva dos anos 70 e 80 tinha construído, grande, barulhenta, levante ameaçadora, cheia de energia urgente e de contradições visíveis. E Times Square que Kevin atravessa no filme é Times Square pré-revitalizado. Não é Times Square que você encontra hoje uma espécie de Disneyland urbana com lojas de franquias, bilhetes de shows a preços absurdos e turistas tirando selfies em cada esquina. E uma Times Square com uma textura mais áspera, mais imprevisível, onde a união e o movimento coexistiam como uma decadência que fazia parte da identidade do lugar. Há algo nessa Times Square que o filme captura sem querer. Uma energia específica de transição urbana que seria apagada na segunda metade da década. O Central Park de dezembro que aparece nas cenas como a Pigeon Lady também tem uma qualidade fotográfica específica que o tempo preserva. Cada cena externa do parque tem uma beleza documental que está além da intenção estética do filme como comédia familiar. São imagens que aconteceram porque o ambiente era assim, não porque o design de produção escriou. E há o World Trade Center. O filme mostra o horizonte de Manhattan em pelo menos duas cenas. E em ambas as torres gemeis está lá. Silhuetas familiares que em 1992 pareciam permanentes como qualquer montanha. 10 anos depois de esqueceram de Meme 2 em setembro de 2001. Elas não estariam mais. Para quem assiste o filme hoje com esse conhecimento, há uma melancolia extra naqueles planos do horizonte que não existia na experiência original. O filme virou, nesses momentos específicos, um memorial involuntário de uma Nova York anterior a uma das maiores tragédias da história americana. Isso não é algo que qualquer produtor planejou. É o que o tempo faz com a arte, quando a arte sobrevive o suficiente para acumular camadas que não estavam lá na origem. E esqueceram de Meme 2 acumulou bastante dessas camadas. A franquia depois do segundo filme é o que poderia ter sido. Falar do legado de esqueceram de Meme 2 sem falar no que veio depois. E no que o que veio depois fez para a percepção retroativa dos dois primeiros filmes. Seria contar metade da história. O terceiro esqueceram de Meme chegou em 1997. 5 anos depois do segundo, sem Macaulay Culkin que havia se afastado do cinema. Como uma criança diferente, Alex D. Linz, como protagonista, novo personagem em vez de Kevin McAllister, dirigido por Raja Gosnell, o editor dos dois primeiros filmes, em sua estreia como diretor, com John Hughes anda como roteirista. O terceiro filme não é terrível, é competente, tem humor funcional, tem armadilhas razoavelmente criativas, mas não tem alma. Sem Culkin, sem a história acumulada de Kevin McAllister, sem o peso emocional de dois filmes, que construíram personagem com quem o público tinha uma relação genuína. O terceiro parece exatamente o que é, uma operação de marca tentando manter uma franquia viva sem os ingredientes que faziam a franquia funcionar. O quarto e o quinto filmes, ambos produzidos diretamente para televisão nos anos 2000, nunca deveriam ter existido nos termos em que existirão. Ambos tentarão reimaginar o universo com novos personagens e novas situações, e ambos farraram de formas que variam entre o mediocre e o lamentável. E em 2001, a Disney Plus produziu reboot chamado Home Sweet Home Alone, Meu Lar no Brasil, que tentou atualizar a fórmula para a era das plataformas de streaming. O resultado foi fracasso crítico expressivo e uma indiferença do público que foi, em si mesma, uma resposta clara. O universo de Kevin McAllister não é uma fórmula que pode ser transplantada para qualquer criança e qualquer contexto. Era específico. Era Culkin. Era Hughes direcionando Columbus. Era aquele momento específico. O que toda essa trajetória pós 1992 faz, retroativamente, é elevar o status dos dois primeiros filmes. Quando você vê como a franquia se deteriorou cada vez que tento continuar sem os elementos essenciais do original, fica mais clara a raridade do que foi criado em 1990 e 1992. Não era fórmula. Era alquimia, a combinação improvável de roteirista no seu momento mais instintivo,
diretor não soy momento mais focado. Uma criança com um talento natural impossível de replicar. E um contexto cultural específico, que nunca mais vai existir da mesma forma. Por que sequências de filmes de Natal funcionam diferente existe uma lógica específica sobre por que escolheram de mim. Tu sobreviveu melhor do que a maioria das sequências da sua época e ela tem a ver como ritual de consumo do filme natalino. Filmes normais são consumidos uma vez, talvez duas, talvez 13 se você realmente gostou. Depois, ficam no catálogo de filmes que vi e que me agradaram e você raramente volta a eles. O razão é simples, a narrativa já foi consumida. Você sabe o que acontece. Você assiste Esqueceram de Mim tu, no Natal não para descobrir o que acontece com Kevin. Você já sabe o que acontece. Você assiste para sentir de novo o que sentiu da primeira vez, ou para mostrar para alguém que ainda não viu, ou simplesmente para ter aquele filme específico como trilha sonora de fundo enquanto você monte a árvore ou embala presentes. Essa lógica ritual transforma o consumo repetido de um defeito em característica. Em vez de você já sabe o que acontece, então para que assistir de novo? A resposta se torna você já sabe o que acontece, e isso é exatamente o ponto. E conforto tem um valor emocional que raramente é quantificado em análises cinematográficas, mas que é absolutamente central na experiência do público. Esqueceram de Mim tu entrou nessa lógica, ritual de forma mais profunda do que a maioria dos seios contemporâneos. Há algo específico na combinação de Nova York plus Natal plus Kevin plus John Williams que criou uma textura emocional particularmente poderosa para esse consumo ritual. Se você perguntasse para 100 brasileiros adultos com 30 a 40 anos qual é o cheiro que associam ao Natal e depois pedisse para listarem os filmes de Natal que mais associam ao período, Esqueceram de Mim tu apareceria em quase todas as listas. Não porque é o melhor filme de Natal já feito, há argumentos sérios para a Vida Maravilhosa, para Sozinho em Casa no original, para outros, mas porque foi consumido no momento certo na frequência certa pelo número certo de anos. O Kevin que crescemos o Kevin que fico tem um fenômeno curioso que acontece com personagens de filmes natalinos, que é diferente de personagens de outros gêneros. Eles param de envelhecer na memória das pessoas. Kevin McAllister tem 12 anos em Esqueceram de Mim tu. E na memória afetiva de quem cresceu com esses filmes, Kevin McAllister tem sempre 12 anos. Macaulay Culkin cresceu, é adulto, tem filhos, aparece de vez em quando em projetos contemporâneos. Mas Kevin ficou. Kevin está eternamente naquele suíte blasa, eternamente construindo armadilhas na mansão do tio Rob, eternamente sentado num banco do Central Park, conversando com uma pigeon lady sobre solidão. Isso é o que distingue um personagem que virou ícone cultural de um personagem que virou simplesmente popular. Personagens ícones existem independentemente dos atores que os interpretam. E existe um argumento razoável que eu defendo, de que Kevin McAllister é um dos poucos personagens de comédia familiar que atravessou essa linha. Ele não é o garoto do Esqueceram de Mim. Ele é Kevin. Ponto. Uma criatura própria que habita um espaço específico na imaginação coletiva de pelo menos 2 gerações. E Esqueceram de Mim tu contribuiu de forma significativa para isso. O primeiro filme criou Kevin. O segundo solidificou quem ele era. Sem o segundo, Kevin seria um personagem de um único filme, admirável, mas isolado. Como o segundo, ele ganhou dimensão. Confirmamos que a família era realmente barulhenta e difícil. Confirmamos que Kevin realmente se sentia invisível dentro dela, não apenas sozinho por acidente. Confirmamos que ele tinha um código moral genuíno e decisão de proteger a Duncan Stoichest porque o dinheiro ia para um hospital infantil Kevin fazendo, e coisa certa quando ninguém está olhando, que é a definição de caráter. Confirmamos que ele conseguia criar conexão emocional real com quem o mundo descartava, como a Pigeon Lady. Esse Kevin que conhecemos ao final do segundo filme é mais rico, mais completo, mais humano do que o Kevin que existia ao final do primeiro. E isso é o trabalho bem feito de uma sequência. Não acrescentar mais do mesmo, mas acrescentar mais do personagem.
Uma palavra sobre os viles é o que eles representam. Harry e Marv merecem uma análise própria como fenômeno cultural. E eu percebo que ao longo desse roteiro falei deles principalmente como funções narrativas. Os obstáculos que Kevin precisa superar, os receptores das armadilhas que o público quer ver sofrer. Mas há algo mais interessante acontecendo com ele no Mera. Harry e Marv são, na lógica do universo de Squisharam de Mim, os viles. Mas eles são viles de tipo muito específico, incompetentes, sim, mas não maus de verdade. Eles são bandidos de segunda categoria que o próprio filme não leva muito a sério como ameaça real. Você nunca realmente acredita que Kevin está em perigo mortal. O filme não quer que você acredite nisso. Quer que você goze. É certeza de que Kevin vai vencer de novo e que o prazer está no como, não no se. Isso cria uma dinâmica moral interessante. Em filmes de ação adultos do período viles era uma ameaça, reis com motivações complexas. Em Esqueceram de Mim, os viles são quase mais vítimas do que amaicas. São homens adultos sendo sistematicamente humilhados por uma criança de 12 anos que é mais esperta, mais criativa e mais determinada do que eles jamais serão. Há uma fantasia de poder infantil que é central, no apelo do filme para crianças. Você também pode ser mais esperto que os adultos ruins. Você também pode vencer mesmo sendo o menor. E Joe Pesci e Daniel Stern, como argumentei antes, merecem crédito enorme por fazer essa dinâmica funcionar. Pesci em particular. Ator que tinha acabado de fazer Tommy DeVito em Caminhos Perigosos, uma das performances de vilão mais aterrorizantes do cinema dos anos 90. Aqui transforma Harry em algo completamente diferente sem nunca perder a credibilidade física do personagem. É trabalho de ator que vai na direção completamente oposta do que você esperaria de Pesci naquele momento da carreira. E que funciona porque Pesci tem uma versatilidade que raramente recebe o reconhecimento que merece. O que esse filme ensina sobre como fazer entretenimento terminou essa análise como uma reflexão que é menos sobre o filme. MCM sobre o que ele representa como exemplo de craft de artesanato cinematográfico aplicado com seriedade a projeto comercial. Existe uma hierarquia implícita em Hollywood e em boa parte da crítica cinematográfica mundial, que coloca arte de lado e entretenimento do outro. Filmes serios de lado, filmes populares do outro. E essa hierarquia tende a desvalorizar o trabalho técnico e criativo que vai em filmes como Esqueceram de Mim, como se a qualidade de entretenimento fosse algo inferior que não merece análise profunda, o que esse filme prova. E o que a sua sobrevivência cultural de 3 décadas confirma é que fazer entretenimento de verdade é difícil, é específico. Requer o mesmo rigor técnico, a mesma atenção ao detalhe, o mesmo comprometimento de todos os envolvidos que qualquer obra de prestígio. A diferença não é de esforço, é de objetivo. Chris Columbus, John Williams, Julio Macat, Raja Gosnell, Brenda Fricker. Todos esses profissionais entrarão nessa produção com o mesmo nível de seriedade que levariam a qualquer projeto. E o resultado é filme que ainda está, que ainda funcionando, ainda emocionando, décadas depois. Há filmes de arte de 1990 que eram considerados superiores Esqueceram de Mim, na época, e que hoje ninguém mais assiste. Há dramas premiados daquele ano que existem apenas em catálogos de cinematecas, e na memória de cinefilos dedicados. E Esqueceram de Mim passa tudo. Natal em streaming, em televisão, em telas de laptop de crianças e adultos em todos os fusos horários do mundo. Isso não prova que Esqueceram de Mim é uma obra-prima do cinema, mas prova que relevância cultural duradoura não é monopólio da arte séria. Prova que filme pode ser feito com comprometimento genuíno dentro de objetivo comercial explícito e ainda assim transcender a transaça que é o que origina. Prova que quando uma equipe de profissionais decide fazer bem o trabalho que tem para fazer, seja ele qual for, o resultado pode sobreviver qualquer reviravolta do gosto, qualquer mudança cultural, qualquer número de anos. Kevin McAllister ainda está em Nova York e Pigeon Lady ainda está no Central Park. As luzes do Rockefeller Center ainda estão acesas naquele plano noturno, que Julio Macat fotografou
numa noite fria de dezembro de 1991. E toda vez que alguém aperta play em dezembro, pela primeira vez, pela décima, pela 20ª, todo aquele mundo volta. Intacto, quente, completamente su. E isso que o cinema pode fazer quando as pessoas que fazem acreditam no que está fazendo. Vou começar essa parte como uma pergunta que parece simples, mas que quanto mais você pensa, mais fundo vai. Porque a gente sempre torce pro Kevin? Não estou perguntando de forma retórica. É uma pergunta técnica, de narrativa, de psicologia do espectador. Porque se você para analisar Kevin McAllister friamente, sem o afeto que os filmes construíram, ele não é necessariamente um personagem simpático no sentido clássico. Ele é explosivo, prega de forma desproporcional e o menor estresse. No começo de Esqueceram de Mimtu, ele destrói o número de Natal do irmão na frente de toda a escola sem muita provocação real. Você faz um discurso sarcástico e Kevin vai para cima de tudo e de todos. Depois, quando o pai tenta explicar que o comportamento foi inadequado, Kevin fica na defensiva e justifica sua reação. Ele não pede desculpa de verdade, ele sobrevive no conflito. Esse não é o perfil clássico do herói simpático de comédia familiar. E ainda assim, desde a cena inicial até o reencontro com May, você está completamente do lado dele. Como isso acontece? A resposta está numa técnica narrativa, que John Hughes dominava de forma quase instintiva. Ele sempre colocava o mundo ao redor do personagem como culpado antes de colocar o personagem em cena. No primeiro Esqueceram de Mim, vemos a família sendo brutal com Kevin antes de qualquer coisa. Ele está embaixo dos pés de todo mundo, se os desejos são ignorados, ele é mandado para a cama sem jantar por um acidente. No segundo, o mesmo mecanismo opera antes de ver o Kevin errar. Vemos Boozer receber os aplausos de toda a família por um pedido de desculpas que era claramente calculado para humilhar Kevin ainda mais em público. Hughes entende que a empatia do espectador é conquistada antes que o personagem faça qualquer coisa, não depois. Se o mundo ao redor parece injusto com alguém, torcemos por esse alguém mesmo que suas reações sejam exageradas. É uma lógica emocional que preside qualquer julgamento racional. E a família McAllister, com toda a sua barulheira e descaso, funciona como esse mecanismo de empatia preconstruída para Kevin. Cada vez que um adulto o ignora ou o condescende, o espectador se aproxima um pouco mais do garoto. Essa é uma observação importante porque ela revela algo sobre por que o filme envelheceu bem. A experiência de se sentir incompreendido pelos adultos ao redor não é específica de uma época. Crianças de 1992 sentiram aquilo. Crianças de 22 sentem aquilo. É tão universal quanto a fome e o sono. E Hughes teve a sabedoria de usar essa universalidade como fundação do personagem em vez de usar algo mais específico e datado. E família McAllister como personagem coletivo, algo que poucas análises de Esqueceram de Mimtu exploram adequadamente, é que a família McAllister como unidade é em si mesma personagem como uma personalidade. E essa personalidade coletiva e central para entender por que Kevin se sente como se sente. Os McAllister são aquela família que tem amor de sobra, mas atenção de menos. Não são cruéis. Não são negligentes no sentido clínico. São simplesmente numerosos demais e acelerados demais para que alguém consiga parar e realmente ver o Kevin. Cada adulto está resolvendo o próprio problema. Cada irmão mais velho está ocupado com a própria agenda. E Kevin, o mais novo, o menor, o que anda não desenvolveu, a voz alta e os cotovelos que garantem espaço em família assim, fica sempre em segundo plano. Catherine O'Hara e John Hell constroem os pais McAllister como pessoas genuinamente boas que genuinamente falam. Kate não é uma mãe ruim. É uma mãe sobrecarregada que ama o filho, mas que no ritmo da vida cotidiana frequentemente não consegue demonstrar esse amor de um jeito que Kevin consiga receber. Peter não é um pai ausente no sentido clínico. Está presente, mas a sua presença não se traduz em conexão real como filho mais novo. Essa dinâmica é muito mais
verdadeira do que a maioria dos filmes de família usa ser. A maioria dos filmes de família retrata país que usa claramente beleza usam vítimas de circunstâncias externas. Os pais McAllister são algo mais incômodo, são pais normais com falhas normais que têm consequências reais na vida dos filhos. E mais fácil absolver pai ausente por motivo de força maior do que absolver pai presente que simplesmente não está prestando atenção. E Hughes não absolve os McAllister e lhes mostra como são, com empatia mas sem desculpa, e deixa ao espectador tirar as próprias conclusões. O arco emocional de Kate no segundo filme, o desespero crescente, a culpa que aumenta cada hora se encontra Kevin a corrida por Nova York, funciona como espelho da experiência de Kevin. Enquanto Kevin está aprendendo na cidade, que pode existir independentemente, que tem recursos próprios, que consegue se virar sozinho, Kate está aprendendo que a ausência do filho revela o quanto ela odeia como garantido. Os dois estão tendo crises de crescimento simultâneas. E quando se encontram no final, são dois personagens ligeiramente diferentes dos que eram no começo consciência um do outro. Esse é o nível de sofisticação emocional que você raramente encontra em comédia familiar. É o que separa os dois esquecerão de mim de 95% dos filmes do gênero que vieram antes e depois. John Hughes e o código secreto dos filmes de família para entender completamente esquecerão de mim. Você precisa entender como era John Hughes como criador e o que o animava narrativamente. Hughes ficou famoso nos anos 80 pelos filmes de adolescentes. Club dos Cinco, Ferris Bueller, 16 Velas. Esses filmes tinham uma característica específica que os diferenciava dos filmes do período. Eles levavam os adolescentes a sério. Não eram filmes sobre adolescentes feitos por adultos que achavam que sabiam como adolescentes pensavam. Eram filmes que tentavam genuinamente habitar a perspectiva jovem com todas as suas contradições, inseguranças e intensidades. Quando Hughes migrou para filmes de família no início dos anos 90, como esquecerão de mim com outras produções do período, ele trouxe esse mesmo princípio. Hughes não simplificou o personagem para parecer adequado para crianças. Fez o oposto, tornou o personagem complexo o suficiente para que crianças reais se reconhecessem nele. E esse é o código secreto que Hughes dominava e que a maioria dos seus imitadores nunca conseguiu decifrar. Crianças não querem ser tratadas como crianças. Querem ser tratadas como pessoas com experiências válidas que o mundo adulto frequentemente ignora. Filme que faz isso, que diz, em essência, sua perspectiva importa, se os sentimentos são reais, e você é capaz de mais do que os adultos ao seu redor acreditam, tem uma ressonância que vai além do entretenimento, torna-se aliado. Esqueceram de mim, tu és aliado. E o filme que dizia, para uma geração inteira de crianças dos anos 90, você é mais esperto do que eles pensam. Você consegue se virar. Você pode ser sozinho num lugar assustador e ainda sobreviver, e ainda fazer a coisa certa, e ainda encontra sua gente no final. É solidão de Kevin é o que ela diz sobre isolamento moderno tem algo que só percebe numa revisão recente do filme, assistindo já adulto, já com experiência de vida suficiente para perceber coisas que passavam despercebidas quando criança, que é o quanto esqueceram de mim é fundamentalmente filme sobre solidão. Não solidão como punição ou como drama. Solidão como condição humana, como estado que todos habitamos em algum momento, independentemente de quantas pessoas estejam ao redor. Kevin está sozinho em Nova York, mas a questão que o filme coloca, sutilmente, nunca de forma explícita, é se Kevin estava ou não mais sozinho em Nova York do que estava com a família. A resposta implícita, do roteiro é desconfortável. No Plaza Hotel, no Central Park, pelas ruas de Manhattan, Kevin toma decisões próprias, eis de acordo com seus próprios valores, e faz conexões reais, como Senior, Duncan como Pigeon Lady. Essas conexões são mais profundas e mais vistas do que a maioria das interesses que Kevin tem dentro da família McAllister. Há uma linha de diálogo específica que sempre me para. Quando Kevin fala para Pigeon Lady sobre se sentir invisível na própria família,
Às vezes me pergunto se ele sequer notariam se eu desaparecesses. A linha edita com a naturalidade casual de quem não está sendo dramático, apenas descrevendo fato. E essa naturalidade é o que a torna perturbadora. Está apenas nomeando uma experiência cotidiana. Para crianças que assistirão ao filme nos 90 e que se reconhecerão nessa experiência, aquela linha foi provavelmente dos momentos de identificação mais poderosos que o cinema familiar já produziu. Ver personagem popular, amado, herói da própria história, admitir que se sente invisível em casa, isso normalizou uma experiência que muitas crianças tinham que não sabiam como nomear. E normalizar experiências é uma das coisas mais generosas que a arte pode fazer. Hoje, em 2026, esse tema ressoa de formas ainda mais amplas. A solidão é meio a conectividade, a sensação de estar cercado de pessoas é ainda assim invisível, de ter acesso a comunicação infinita e ainda assim não ser realmente ouvido, é uma das questões mais discutidas na psicologia contemporânea. E esqueceram de mim tu, sem pretender ser profundo, sem ser filme sobre solidão, acidentalmente crio retrato de esse estado que continua preciso décadas depois. O Plaza Hotel é o que o luxo significa para uma criança. Vou desviar pouco para falar sobre algo que é aparentemente superficial, mas que tem mais substância do que parece o que significa. Para uma criança de 12 anos, ficar no Plaza Hotel sozinha e escolher do Plaza como cenário central de esquecerão de mim tu não foi aleatória. Hugh sabia exatamente o que estava fazendo. O Plaza é o símbolo do luxo inacessível, não apenas caro, mas carregado de toda uma simbologia, cultura de elegância, prestígio e poder adulto. É o tipo de lugar onde crianças entram apenas de mãos dadas como adultos, onde são instruídas a não correr, não gritar, não tocar. É espaço que, pela sua própria natureza, comunica às crianças que elas não pertencem ali. Colocar Kevin ali sozinho é ato de subversão deliciosa. O garoto que a família esqueceu, o que sempre fica em segundo plano, o que é mandado pro quarto de castigo. Esse garoto está no quarto mais luxuoso do Hotel Mais, caro de Nova York, pedindo room service, assistindo TV na cama enorme, tratando aquele espaço como seu. E o que é fascinante é que Kevin Now se impressiona como luxo de forma reverente. Ele aprecia claramente. E cena em que ele corre pela suite abrindo portas e janelas como se estivesse explorando. Território conquistado é puro prazer vicário, mas não se ajoelha diante dele. Ele usa o espaço como a mesma naturalidade destemida com que usa tudo. Essa relação de Kevin como luxo diz algo sobre o personagem que vai além da cena específica. Kevin não se impressiona com símbolos de poder adulto, porque o poder adulto nunca o protegeu de verdade. Então, quando ele se encontra num ambiente de poder adulto, somos adultos. Riaso natural e não de reverência, mas de apropriação. A câmera capturando o garoto se movendo pelo plaza, com aquela confiança específica de quem ocupa espaço sem pedir permissão de estudo. A Pigeon Lady e o que ela representa para além da narrativa voltando a Pigeon Lady. Porque quanto mais penso nesse personagem, mais acho que ela é o elemento mais subestimado de todo o filme. Quero explora o que ela representa em termos mais amplos do que a narrativa do segundo ato. A Pigeon Lady é, na estrutura do filme, uma figura de mentor. E ela aparece no momento de transição para Kevin, entre a descoberta dos planos dos bandidos e a decisão de agir. Ela conversa, com ela é o que catalisa Kevin a agir não apenas por aventura, mas por princípio moral. Ela não é quem dá a Kevin o plano, ou o coragem. Ela é quem dá a Kevin espelho, alguém que reflete de volta a sua própria experiência de isolamento de uma forma que ele consegue reconhecer. Mas há algo mais que a Pigeon Lady representa que vai além da função narrativa. Ela é a New York invisível. A Nova York que existe em paralelo ao Plaza Hotel e a Duncan Stoichest e ao turismo e ao glamour. A Nova York das pessoas que caíram através das rachaduras de sistema que deveria cuidar delas e que em algum momento desistirão de pedir ajuda porque aprenderão que a ajuda não vem. O fato de que Kevin, criança de classe média de Chicago, visitante acidental da cidade, seja a pessoa que para e conversa com ela, que vê, que cria uma conexão genuína. Não é coincidência narrativa. É uma escolha de Hughes que diz,
Às vezes são os de fora, os que não crescerão como os preconcitos, e as cegueiras de quem sempre viveu num lugar, que conseguem ver o que os locais pararam de notar, e a resolução dessa relação, que vem dando a Piguem, lhe de metade do presente que recebeu do senior. Duncan, os dois pombos que representam que nenhum dos dois está realmente sozinho, e o momento mais emocionalmente honesto de todo o filme. Não há música edificante, não há close dramático, e uma troca simples entre dois seres humanos que se reconheceram, que se darão algo real, e que vão continuar suas vidas ligeiramente, menos sozinhos do que eram antes. Brenda Fricker recebeu notavelmente pouca atenção pela performance nesse filme. Ela veio de Oscar em drama pesado e aqui fez algo tecnicamente muito mais difícil. Criou patos genuíno dentro de gênero que não costuma tolerar emoções tão complexas. Merece não o reconhecimento que nunca recebeu formalmente. O trabalho de Lana Piguem lhe é dos melhores em toda a filmografia de Esqueceram de Mim. O Talkboy como objeto cultural e o que os gadgets de filmes revelam sobre suas épocas, vou falar agora de algo que parece mundano mas que é fascinante do ponto de vista cultural, o Talkboy. O Talkboy era gravador de voz com capacidade de alterar a velocidade de reprodução mais lento ou mais rápido, o que alterava a tonalidade da voz gravada. Kevin usa isso extensivamente no filme, grava a voz do pai para usar. No hotel usa gravações de filmes de gangster para criar situações falsas, documenta os planos dos bandidos. É basicamente o único gadget filme e é central na sua identidade. O que é interessante é que o Talkboy não existia como produto comercial antes do filme. Foi criado especificamente como prop da produção. E a resposta do público, especialmente do público infantil, foi tão expressiva que a Tiger Electronics desenvolveu uma versão funcional vendida nas lojas no Natal de 1993. O brinquedo vendeu milhares de unidades. Mas o que o Talkboy revela sobre a época é algo que vai além do gadget em si. O Talkboy é, na essência, uma ferramenta de manipulação de identidade. Ele permite que Vin imite voz de outras pessoas, crie situações falsas, controle narrativas. Em 1992, isso era uma fantasia inocente de uma criança esperta usando tecnologia para se virar. Hoje, em 2026, as implicações são muito diferentes. Vivemos num mundo em que a manipulação de voz por IA é trivial, em que deepfakes de áudio existem, em que a identidade sonora de uma pessoa pode ser falsificada com algoritmos acessíveis a qualquer um. Não estou fazendo uma crítica ao Talkboy, nem retroativamente carregando o filme com preocupações éticas que não são suas. Estou apenas notando que objetos culturais, especialmente gadgets, frequentemente revelam os medos e fantasias da sua época de formas que só ficam visíveis quando a época passa. O Talkboy é artefato de momento em que manipular a própria identidade eletronicamente ainda era fantasia de criança, porque Nova York é diferente de qualquer outra cidade como cenário poderia esqueceram de mim ter sido ambientado em qualquer outra cidade. Chicago de novo, Los Angeles, Paris, Londres. A resposta é tecnicamente sim, mas na prática não. Nova York é a única cidade que funcionaria para essa história específica. E entender por que revela algo importante sobre como cenários operam na narrativa. Nova York tem uma qualidade única entre as cidades do mundo que é difícil de nomear, mas que qualquer pessoa que visitou ou que consumiu cultura americana suficiente consegue reconhecer, ela é simultaneamente intimidante e acolhedora. É uma cidade que parece hostil na escala, os arranha-céus, o tráfego, o ruído e densidade, mas que ao nível da rua, na escala humana, tem uma textura de comunidade que cidades menores muitas vezes não têm. Nova Yorkers são rudes no sentido que te empurram para passar, mas são honestos de jeito que cidades gentes frequentemente não são. Vou que sabe onde que está como Nova Yorkino. Para Kevin McAllister, que precisa navegar uma cidade desconhecida sozinho, essa contradição é, exatamente, o que funciona narrativamente. Nova York parece assustadora o suficiente para que a aventura tenha peso, mas tem espaço suficiente para a conexão humana para que Kevin encontre as pessoas certas, o senior, Duncan, a Pigeon Lady, no momento certo. Uma cidade como Los Angeles, por exemplo,
seria completamente diferente como experiência narrativa. Ela é uma cidade de carro, de distâncias enormes, de isolamento físico entre berros. A experiência de se perder ali seria mais abstrata, menos cinematográfica, menos rica em encontros fortuitos. Chicago, a cidade original dos McAllister, já foi usada. No primeiro filme, repetir seria preguiçoso. Paris ou Londres seriam possibilidades, mas perderiam a textura específica de América, que é central na fantasia do filme. Nova York é a única cidade que tem escala suficiente para ser assustadora, densidade suficiente para gerar encontros, riqueza cultural suficiente para ter plaza, hotel e Central Park e uma Duncan Stoichest, e uma Times Square de Natal e tudo dentro de poucos quilômetros. É uma simbologia global suficientemente poderosa para que a escolhada cidade carregue significado além da logística. Columbus sabia disso. Hughes sabia disso. E filmará Nova York como respeito de quem sabe que está trabalhando como personagem, não como fundo. A cena do Rockefeller Center e o que faz uma imagem se torna quando existe uma imagem específica de esquecerão de mim que se tornou uma das mais reproduzidas, referenciadas e homenageadas do cinema natalino americano. E Kevin sozinho na rua, olhando para cima para a árvore de Natal iluminada, do Rockefeller Center, como a cidade ao redor de Hattie Jadeon Williams, abrindo em toda a sua grandiosidade, porque essa imagem específica, o que tem nela que a tornou icônica enquanto centenas de outras imagens igualmente bem fotografadas do mesmo filme não alcançarão o mesmo status. A resposta tem múltiplas camadas. A primeira é puramente visual, a composição é perfeita. A pequenes do Kevin entrelaçam. A horror e a cidade ao redor comunica instantaneamente. A dinâmica central do filme. Criança sozinha num mundo grande, de forma não verbal, completamente visual. Não precisa de legenda, não precisa de diálogo. A segunda camada é emocional. A Harvard do Rockefeller Center é talvez o símbolo de Natal mais universalmente reconhecido nos Estados Unidos e provavelmente entre os mais reconhecidos no mundo. Colocar Kevin ali o menino esquecido, o que se perdeu, o que estava sozinho, em frente a esse símbolo de celebração coletiva cria contraste que é ao mesmo tempo triste e esperançoso. Ele está sozinho, mas está num lugar de beleza. Está perdido, mas está aqui. A terceira camada é musical. John Williams escolheu esse exato momento para dos crescimentos orquestrais mais impactantes da trilha. A música não apenas acompanha a imagem, ela amplifica o que seria plano já forte para algo que entra pelo peito. E a diferença entre uma imagem boa e uma imagem que você lembra décadas depois. E a quarta camada é temporal. Essa imagem foi consumida repetidamente durante o período natalino por 33 anos. Não é apenas uma imagem de filme. É uma imagem que aparece todo Natal que está associada com a experiência afetiva do período que foi impressa na memória de gerações. O consumo repetido num contexto emocional específico faz coisas com imagens que o consumo ordinário não faz. Aquela imagem não é mais apenas cinema, é memória cultural. O que os filmes de Natal constroem que outros filmes não constroem. Quero terminar essa parte bônus como uma reflexão sobre o fenômeno mais amplo, do qual esquecerão de mim tu faz parte, o fenômeno dos filmes que se tornam parte da estrutura cultural de período. Existem muito poucos filmes que alcançam esse status. No Natal, o clube é pequeno e exclusivo. Uma vida maravilhosa. Esquecerão de mim tu. Sozinho em casa. Elf, Love Actually e pouquíssimos outros dependendo da geração e da geografia. Fora do Natal, há equivalentes sazonais em outras culturas. Filmes de Halloween em certas tradições anglofonas, filmes de Ano Novo em outras culturas, mas a concentração de filmes que se tornarão parte de ritual coletivo anual é mais densa no Natal do que em qualquer outro período. O que separa esses filmes dos outros, porque alguns filmes de Natal entram nesse círculo e a vasta maioria não. Acredito que a resposta está numa combinação de três fatores que raramente se encontram simultaneamente: universalidade emocional, especificidade visual e sonora, do período e qualidade de execução suficiente para resistir a seu consumo repetido.
Universalidade emocional. O filme precisa falar de algo que todos sentem independentemente de contexto cultural. Pertencimento, família, amor, perda, reencontro. Esquecerão de mim tu faz isso com Kevin e sua família, com Kevin e Pigeon Lady, como desejo de ser visto que atravessa toda a narrativa. Especificidade visual e sonora. O filme precisa estar tão impregnado da estética do período que assistir a ele fora do contexto so estranho. Neve, árvores, luzes. O timbre específico das músicas de Natal esqueceram de mim tu tem tudo isso em abundância. E John Williams os amplificou como uma trilha que é inseparável da experiência sonora do Natal americano globalizado. Qualidade de execução. O filme precisa ser bom o suficiente para resistir ao décimo. Consumo sempre velar vazios que o primeiro consumo escondo. Filmes mediocres são muito mais toleráveis na primeira vez, e surpresa e o contexto preenchem as lacunas. Na 10ª vez você vê tudo. E esquecerão de mim tu, com todas as suas imperfeições, e repetições, e executado com cuidado suficiente para que a 10ª vez não revelen em uma fraude. O que você vê na 10ª vez é filme que foi feito por pessoas que acreditavam no que estavam fazendo. Quando esses três fatores se encontram, o resultado não é apenas bom filme de Natal. É monumento cultural. Uma pedra no calendário. Lugar de retorno garantido que gerações inteiras visitam todo dezembro não porque precisam, mas porque querem. Porque há algo naquele retorno que alimenta uma necessidade que não se nomeia facilmente, mas que é completamente real. Esqueceram de mim tu é esse lugar. Imperfeito, generoso, honesto, no que importa, completamente compromete, compreende que promete. E 33 anos depois de uma manhã fria de dezembro em 1991, quando Julio Macat ligou a câmera no Rockefeller Center e garoto de 12 anos olhou para cima para uma árvore de Natal enquanto John Williams escrevia notas que entrariam na memória de gerações. Ainda está aqui, ainda em Natal.